E aí, oitavo ano, tudo de boa? Todo mundo bem? Chegando aí para mais uma aula, continuar a falar de Oriente Médio. Então, sem enrolação, caindo para a apostila, está na unidade 7, tá? Capítulo sobre a população do Oriente Médio. Unidade, é capítulo 2 do capítulo. Então, a gente inicialmente abordou os aspectos naturais, falou do relevo, vegetação, clima, e agora parte para os aspectos humanos, antecipando as atividades econômicas e depois os conflitos, tá? Fechando o material. Então ainda a gente não vai ter uma abordagem mais direta sobre as guerras, né? Que é o que mais chama a atenção sobre o Oriente Médio. Então a gente vai entender a população para depois entender os motivos de tantos conflitos numa região considerada pequena no mundo, tá? Então, logo de cara ele está falando sobre refugiados, tá? Logo de cara ele está botando pessoas que estão morando em condições não muito favoráveis ao nível de IDH elevado, né? Que é algo que a gente sempre estuda desde o sexto ano, avaliação de taxa de natalidade, fecundidade, expectativa de vida, renda per capita, escolaridade, né? O analfabetismo. E quando a gente imagina num campo de refugiados, com certeza isso não é algo muito favorável. Por que há tantos problemas assim? Então vamos aos poucos entender, principalmente sobre as características da população. A gente está falando de uma população grande, tá? Contando os países do Oriente Médio, mais regiões da Turquia que estão na Europa e do Egito na África, né? Englobando, né, a nacionalidade das pessoas que estão na região. Então, são países populosos, principalmente lá o Egito e a Turquia, seguidos do Irã, de Israel, que tem populações bem grandes. Levando em consideração que a maior parte da população está nas áreas urbanas, então é uma região considerada urbana com bastante prestação de serviços e comércio, tá? Pensando naquela história que a gente viu no primeiro encontro sobre o Oriente Médio, é uma região de transição, de passagem. Então é uma rota comercial muito antiga. E isso permanece, isso se mantém como um atrativo econômico da região. Tá? Essa interação entre os três continentes. E aí atrelado ao petróleo, atrelado a outros assuntos que a gente vai ver aos pouquinhos. Mas, enfim, a gente basicamente pensa nisso. Uma região que vão ter países maiores com uma densidade demográfica menor, como é o caso da Arábia Saudita, que tem uma densidade de 15 habitantes por quilômetro quadrado, ou países como Bahrein, né, que é uma ilhazinha, onde a gente está chegando aí por mais de 2.000 habitantes por quilômetro quadrado. Então, existe assim, uma diversidade bem grande nas características populacionais entre os países, principalmente entre a concentração demográfica, a urbanização e a distribuição no território. Tá? Então, a gente leva vários fatores em consideração para interpretar a população da região. Show? Essa urbanização, em muitos ambientes, raros são os ambientes no Oriente Médio que tiveram um planejamento urbano, com avenidas largas, com praças, com rotas alternativas para o trânsito. Normalmente a gente vê uma cidade de crescimento espontâneo. Então, quando a gente olha qualquer mapa, deixa eu deixar aqui aberto aqui o Google Maps para a gente dar uma olhadinha em algumas cidades, como Trípoli, que é uma grande cidade do Líbano, ruas e avenidas muito tortuosas, com regiões bem densas, que dificulta bastante a mobilidade urbana. A gente não tem um padrão de organização territorial bem planejado. As cidades foram, como cidades são antigas, elas estão crescendo de maneira espontânea, sem uma organização territorial. Isso vai se repetir em Beirute, né? Até onde teve aquela explosão recentemente, não sei se vocês vão lembrar, aqui é a cratera da explosão, mas a região ela é a cidade é bem tortuosa, com ruas que foram crescendo espontaneamente. Tá? Então, isso é um padrão da maior parte dessas grandes cidades. São cidades que agregam bastante pessoas. A gente pode ir indo e vindo aqui. A Damasco também é uma cidade importante.
todas com esse mesmo padrão, com uma organização urbana que não apresenta um padrão muito favorável a uma mobilidade pública. Tá? O trânsito é normalmente complicado. Né? Então, a segunda maior cidade do Oriente Médio é Teherã, capital do Irã, com 8 milhões. São, aqui desse parágrafo para baixo, a gente está falando de cidades que chegam perto ao título que a gente chama de megacidade. Megacidades são cidades com mais de 10 milhões. E existe Istambul, com 15 milhões de habitantes. Só que, quando a gente olha a posição de Istambul, lembra que Istambul é a porta de entrada do Oriente Médio para a Europa. Né? Tanto que tem a historinha sobre a Turquia pedir para entrar na União Europeia, graças a esse trechinho aqui, onde existe uma parte europeia conectando a Bulgária e a Grécia. A gente viu isso quando fala de Europa. E aí, Istambul, esse lado, tem uma grande concentração, aí está com quase 10 milhões de habitantes nessa região. É uma mega cidade, mas está do lado europeu. O lado asiático é um pouco menor, mas é Istambul, tudo aqui é Istambul. Tá? Então a gente vai incorporar ela a essa posição geográfica no Oriente Médio, tá? Porque é muito mais Oriente Médio do que Europa. Isso é muito visível. Beleza? Então, voltando aqui para a apostila. E aí, eu acho assim, bem complicado a gente avaliar as imagens. Por exemplo, Alepo é uma cidade que sofreu bastante com conflitos recentemente. Então, a estrutura urbana, além de ter essa expansão urbana que não foi muito bem planejada, que não há uma organização do espaço urbano como nos países desenvolvidos, que passaram por uma adaptação das áreas urbanas, a gente vê muitos lugares em ruínas devido aos conflitos. Eu deixei aqui uma foto aqui de uma região em Trípoli, né, onde a gente vê escombros, aquelas fotos de rua, né, do Street View. Não é uma cidade que tem esse serviço amplo, são poucas fotos assim, mas as fotos que tem, a gente normalmente está encontrando regiões assim, em ruínas. Você pensa, aqui é uma parte histórica. Não, isso aqui você vê que tem uma laje que é moderna, com vergalhões. Tá? Esse prédio aqui ele foi derrubado em algum conflito aí recente. Tá? Então, infelizmente, isso é um padrão nas cidades que visualizaram conflitos, que tiveram conflitos em seu território. Tá? Então vamos seguir aqui. Alguns lugares, como em Dubai, acredito que a maioria já deve ter ouvido historinhas da polícia de Dubai, que anda de Lamborghini, de Bugatti, né? Onde tem os sheiks do petróleo, a galera muito milionária que compra time de futebol, que compra, enfim, empresas como investidores. Essa é uma pequena parcela da população do Oriente Médio que tem acesso, né, que conseguiu, que dominou e explora as grandes reservas de petróleo. Só que, como essa parte inicial do capítulo está falando dessa região, antes de falar da oferta de petróleo, dessa exploração de petróleo, a gente está falando de uma parcela pequena. Então é aonde a concentração de riquezas, né, dos recursos, está mais visível. Tá? A gente sabe que Dubai, cidadezinha dos Emirados Árabes, país novo, criado a partir desse capital do petróleo. É um país bem capitalista que é ocupado por grandes empresas que exploram petróleo. Então, enfim, está muito atrelado. Mas lembra, isso é minoria. Tá? A maior parte da população vive com indicadores demográficos muito baixos, onde as taxas de natalidade e mortalidade são preocupantes, principalmente em regiões de conflito, onde a mortalidade vai estar bem mais elevada. O que favorece bastante a migração. Tá? A gente vai ver em algum momento aqui no texto que a Síria, por exemplo, perdeu nos últimos anos uma boa parcela da sua população devido aos ataques e às guerras que estão acontecendo no país. Tá? Então, alguns países têm perfis demográficos em melhora. Tá? Não está dizendo que são
excelentes indicadores sociais, mas que estão passando por um começo de uma transição, que vai refletir numa pirâmide etária. Né? Iraque ainda apresenta uma população com uma alta natalidade, ou seja, a base da pirâmide muito larga, e o topo estreito e baixo. Estão representando indicadores sociais ruins, né? Expectativa de vida baixa, mortalidade infantil alta, não é um indicador muito bom, com alta taxa de fecundidade. Tá? Já em Israel, que começa essa transição demográfica, e aí você tem que fazer uma avaliação que eu acho bem importante aqui. Iraque tem 39 milhões de habitantes. Israel é bem menorzinho, tem 8,5. Então a gente visualiza uma população que de um manejo, é de um cuidado, é de uma visibilidade do governo mais fácil, mais próxima, né? Uma população bem menor, mas que apresenta esse perfil piramidal diferenciado. A base da pirâmide está mais estreita e esse afunilamento, ou seja, a morte da população, né, a redução do aumento da natalidade e da fecundidade, vem reduzindo, o que vai estender a expectativa de vida. Então, Israel já está numa transição demográfica, um cenário que o Brasil já vem passando e países que estão melhorando seu IDH também apresentam. Tá? A taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida. Tá? Isso aqui é o que representa uma transição demográfica e é o que alguns países, né, do Oriente Médio apresentam. Beleza? Então, como um reflexo, o IDH vai ter indicadores em alguns lugares positivos, né, bacanas. Nunca esqueçam de pensar em Dubai, né, aqueles arquipélagos que a gente viu no último encontro, das mansões, né, aquele arquipélago da Palmeira, que você vê casas tem certeza que são milionários. Galera com muita grana que vive nessa atividade do petróleo. A gente vê condomínios que são assim de altíssimo nível, mas em Dubai. Quando a gente vai para aquelas outras cidadezinhas, pensar Bagdá, por exemplo, capital do Iraque, que é uma população bem numerosa, o nível de organização é diferente, o nível de urbanização é bem diferente, tá? Mostrando os indicadores menores que o Iraque apresenta, comparado com Dubai, comparado com Bahrein, que é o maior IDH, que também apresenta aquelas ilhas bem maneiras, né, que a gente fica aqui imaginando que deve ser bem legal, mas que representa essa concentração de renda da indústria do petróleo, tá? Então, vamos lá. Entre os países do Oriente Médio, há grande diferença em relação a índices de desenvolvimento humano. Israel, Chipre, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, Oman, estão com um IDH bastante elevado. Agora, os outros países começam a cair nesse padrão de qualidade de vida, chegando em países onde isso é bem pequenininho. E Iêmen, por exemplo, é um país onde a população sofre bastante. Tá? Bacana, vamos passar aqui um pouquinho. Uma coisa que a gente precisa avaliar bem sobre o Oriente Médio, sobre a questão cultural religiosa do mundo islâmico, né, da população islâmica, dos muçulmanos, é a posição da mulher como uma parcela da população inferior. Lembra que as mulheres são em muitas áreas proibidas de frequentar estádios de futebol, de estudar em faculdade, de andar no transporte público e sempre usando esse tipo de roupa, a burca, que mostra essa limitação social do gênero feminino. Isso resulta em um quadro de diferença de IDH, né, de qualidade de vida entre a mulher e o homem. Tá? E aí você vê nitidamente onde a mulher recebe muito menos. Eu gosto muito desse exemplo aqui, ó. O Iêmen, como um país onde o IDH é muito baixo, o IDH feminino é mais baixo ainda. Ele tem uma pontuação, né, na tabela de IDH que quanto mais próximo a 1 é melhor, tá lá com 0,200. Então tá bem longe do 1, 0,2. E no mesmo país a masculina é 0,5.
está lá com mais que o dobro da qualidade de vida do IDH para o gênero masculino. Isso, como um reflexo, a gente vê logo a renda per capita disso. As mulheres ganham 14 vezes e meia menos que os homens, ocupando os mesmos cargos. Tá? Isso é um reflexo da cultura islâmica, na qual a mulher tem uma posição submissa ao gênero masculino. Isso em muitos países é bem discrepante. Você vê nitidamente essa desigualdade de gênero que gera esse reflexo no IDH. As mulheres com uma expectativa de vida menor, uma alta taxa de analfabetismo, tá? Uma mortalidade mais alta. Então isso é reflexo dessa cultura. Beleza? Que a gente aos poucos vai ver como um dos motivos de vários conflitos também. E aí, ó, eu acho esse texto aqui bem pesado, que explica bem isso. A burca, vestimenta islâmica que ficou conhecida no mundo como a roupa das mulheres afegãs. No Afeganistão, mulher sem burca é presa, perseguida, tá? Pode apanhar na rua, tomar pedrada, tá? São agressões sobre a exposição da figura feminina. Em algumas áreas, o véu, o lenço são usadas, mas culturalmente essa representação da opressão feminina continua, tá? Principalmente pelo regime do Talibã, que é algo que a gente vai estudar em breve, tá? Nesse próximo encontro. Seguindo aí. Esse filme aqui é muito bom, esse livro é bem legal, tá? Quem depois se interessar, é sempre bom incorporar esses conhecimentos. E lembra no primeiro encontro que eu falei que tem 3 pontos específicos que a gente vai estudar? Um deles é o berço das 3 grandes religiões: judaísmo, cristianismo e o islamismo que eu estava citando agora. Nesse caso, você vê a região de Jerusalém como esse ponto estratégico. Olha, isso aqui é nítido, tá? A gente vê isso. Eu venho falando desde o começo com vocês, tá? Sugiro marcar bonitinho esse trecho todo aqui, ó. Além de possuir essa posição estratégica entre os 3 continentes, petróleo pra caramba, o Oriente Médio é o berço das 2 maiores religiões do mundo, o cristianismo e o islamismo, que é a mais cresce, e a primeira monoteísta do mundo, o judaísmo, de grande quantidade de adeptos. Isso tem uma representatividade cultural e uma ligação muito forte aos conflitos. Beleza? Pensa que os judeus perseguiram os cristãos no surgimento lá do cristianismo, por volta dos primeiros anos do cristianismo, e depois o movimento islâmico, que também é perseguido pelo judaísmo, e depois começam outros conflitos, começam a perseguir cristãos, enfim. Depois começam as tretas entre eles. E, lógico, como religiões importantes, isso se volta para o mundo como um grande potencial turístico. A gente vê cristãos do mundo todo buscando lá aonde Jesus passou, as primeiras sinagogas judaicas como lugares que atraem judeus do mundo inteiro para visitação, para peregrinação. E a Meca de Maomé, que é o fundador do islamismo, né, o criador, que ele está em 610 depois de Cristo até 622 escrevendo o livro, né, da religião, o Corão, também é de extrema importância para a cultura da religião, beleza? E aí, com certeza, um exemplo é essa cidade, Meca, que recebe 2 milhões de pessoas no ano quando tem os feriados importantes, tá? Muçulmanos reunidos em Meca. E aí não confunde. Eu acho que isso é é fácil de confundir. Vários alunos já me perguntaram: professor, por que fala islamismo e tem lugar que fala muçulmano? Islamismo é religião, muçulmano é quem é adepto ao islamismo. Quem é islã não se chama de islâmico, se chama de muçulmano, tá? Mesma coisa, a gente pode pensar: o judeu segue o judaísmo, os tipos de cristãos, né, seguem o cristianismo, mas o islamismo, quem é o adepto é o muçulmano. Muda o nome um pouquinho, tá? Só para dificultar a nossa vida, mas está associado à tradução. E aí a gente vai falando aos pouquinhos disso aí.
Etnias. Agora isso aqui é complicado, tá? Isso aqui é uma parte complicada, porque existem várias etnias que não têm países. Por exemplo, os curdos não têm o Kurdistão, tá? Segundo o Instituto Curdo de Paris, há 45 milhões de curdos espalhados pelo mundo, e 95% estão na Turquia, no Irã, no Iraque, na Síria. Cadê o Kurdistão? Tem país deles não? O país dos curdos? Não. É uma pátria, quer dizer, um povo sem pátria. Por que isso acontece? A gente vê uma região que mudou de regimentos, de lideranças, de governos por várias vezes. Como uma região de conflitos e disputas territoriais, algumas etnias foram incorporadas a outros países, querendo ou não, tá? Então, conflitos aconteceram, a gente está essa semana e semana passada, a gente com o final dos conflitos na Armênia, que perdeu o território devido a problemas com a rixa, que a gente pode ver até aqui o lugar para ver mais ou menos, não, estou no lugar errado aqui, Armênia, que perde para a Geórgia parte do seu território para o Azerbaijão, conflitos na Armênia. Então, hoje, essa semana está acontecendo isso. Então, não é algo que a gente estudou, isso aconteceu há 50, 100 anos atrás e não acontece mais nada. Pelo contrário, a cada ano a gente tem uma novidade aí no Oriente Médio gerada por conflitos, beleza? Sabendo disso, essas etnias então elas são variadas, mas esse parágrafo aqui é bem bonitinho para vocês. Na verdade, vamos ler tudo com calma para não gerar dúvida. A etnia árabe, povo árabe, quem vive no Oriente Médio, é a predominante. E em grande parte nos países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, Iêmen, Iraque, Síria, onde tem as maiores cidades. A grande presença árabe no Oriente Médio está ligada à expansão islâmica dos califados, os reinos árabes por todas as regiões. E aí tem que dar uma pontuada sobre o islamismo. Lembra que o Islã ele tem dois tipos de seguidores. Os sunitas, que seguem a maneira lá do que Maomé viveu, não e leem o livro oficial da religião, né? A Bíblia Islã, que é o Corão, e os xiitas, que seguem só o livro de Maomé. Então, dentro do islamismo, a gente tem dois grandes grupos que se dividiram, né? Que se segmentaram cada um desses dois grandes grupos que dominam alguns países. E isso está dentro desses reinos dos califados. O califado é a religião predominando na região. Então a religião passa a ser a maior quantidade de pessoas. E aí o Islã tem várias áreas que são assim, onde a maior parte da população é islâmica. Beleza? Os árabes estão presentes em todos os países da região. No entanto, há países onde outras etnias existem, tá? Como os judeus, hebraicos, né? Os turcos, os cipriotas, que são parcela dos gregos na ilha do Chipre. Lembra que o Chipre já está dentro do Mar Mediterrâneo, já está dentro dessas navegações, então é algo isolado. Então são os ciprianos, República do Chipre, tá? Então tem a sua etnia própria. Irã, maioria persa, lembra lá dos 300, os que invadem Troia, então a cultura persa é muito antiga na região, tá? Curdos, a gente já falou os curdos que tem bastante, então, enfim, a gente tem os assírios, os armênios, tem a galera bem variada, onde necessariamente não tem país. No Iraque, o único país a reconhecer o Kurdistão dentro do Iraque como região autônoma, os curdos sofreram historicamente perseguições de governos árabes, mas aí o Iraque deixa, né, aonde essa população está como uma região autônoma para a organização social, para não enfrentar a cultura dos caras. Então, os curdos e os árabes têm conflitos, tudo que é lugar vai ter conflito no Oriente Médio, mas o Iraque reconheceu dentro do seu território uma região onde os curdos podem estabelecer as suas leis sobre a religião, sobre a maneira que eles vivem, respeitando e pagando os impostos ao Iraque. A galera vai poder ficar lá. No caso da Turquia, eles são perseguidos.
E aí, cara, massacre, matar, enfim, não é algo muito maneiro não. Beleza? O que e ocasionalmente, lógico, né, se a gente está falando de regiões onde ocorrem muitos conflitos, vão ocorrer migrações. Então, ó, reconhecido por ser um polo de fuga, de emigração. Lembra que E é saída. Sobretudo a movimentos forçados. Então a galera vira refugiado. Lembra que refugiado é aquela pessoa que tem medo da sua casa, que não tá indo viajar a passeio, a trabalho. Eu tô fugindo. E essa fuga tem alguns fluxos preferenciais. Você pensa assim, eu vou fugir para uma região bonita ou vou ir para um lugar feio. E aí assim, eu tô falando bem, de maneira bem boba para pensar dos refugiados que tentam, através de Istambul, chegar à Europa. Uma imigração buscando países europeus onde a qualidade de vida é melhor, buscando ficarem como assentados nesses países e serem aceitos como uma população temporária. Só que países da Europa não querem receber tantos refugiados assim, porque é custoso. Você tem que manter essa pessoa no país, alimentar, né? Não vai deixar morrer. Então, você vê um grande número de saída, e aí alguns focos são atrativos, como a Europa, países como o Paquistão, que recebeu muitos sírios nos últimos anos. Então, meu irmão, esses movimentos migratórios acontecem bem. E um deles, que é estudado em história e é estudado em geografia, é o movimento de retorno de uma parcela na região. Isso é legal de pensar, porque enquanto eu vejo os conflitos gerando essa saída, né, tem retornado ao Oriente Médio uma parcela da população, principalmente os judeus, que estão voltando à Terra Prometida, principalmente depois do massacre do Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Então a ONU tem trabalhado desde 47, de 1947, para estabelecer um país judaico, Israel, só que vai ser aonde? É sobre a Cisjordânia, sobre a Palestina, sobre outros países que ocuparam a região. Então aí a gente vai ver no próximo capítulo como isso é complicado, tá? Quando a gente olha a posição geográfica de Israel, Cisjordânia esqueci o nome do país. Ih, deu branco. Israel, Turquia, Síria, Líbano, todos os países ali na região tentando entender aonde vai botar os judeus criando o seu país. Hoje é um território fragmentado, uma faixa de Gaza. Então, com certeza, senhores, olha aqui, no Oriente Médio estão 3 países com maior número de refugiados: Síria, 6 milhões, Palestina e Afeganistão. Todos fugindo dos conflitos gerados por grupos fundamentalistas religiosos ligados ao islamismo. Então isso é bem complicado, tá? Uma população sofrendo, o que vai reduzindo o IDH desses países. Beleza? Olha a rota aí de tentar chegar na Alemanha, na Áustria, a galera vai fugindo pelos Balcãs, que é essa regiãozinha aqui do passado da União, que fazia parte dos satélites da União Soviética, né? Romênia, Bulgária, Hungria, Macedônia, Sérvia, tá? Essa região virou rota de passagem desses refugiados. O que cresceu, né? O que aumentou muito a xenofobia na Europa. Lembra que não é muito bem aceito. Então, para fechar esse encontro, vamos fazer rapidinho as questões. Não sei nem quanto tempo já tem esse vídeo. Vai fazer meia hora agora. Então vocês aguentam mais um pouquinho. Sobre a população do Oriente Médio, sinal verdadeiro para verdadeiro e falso para falso. Irã, Iraque, Turquia são os países mais populosos que têm a totalidade do seu território no Oriente Médio. É falso, né? Turquia tem parte na Europa. Iraque, Irã, tá, tudo bem, mas não são os mais populosos, tá falso.
As menores densidades demográficas são registradas em áreas de deserto ou de altas montanhas. É verdadeiro, né? Não tem a galera que fica feliz morando no deserto. E a densidade demográfica é maior nas proximidades de rios e mares. Verdadeiro. Se eu estou falando que é deserto, é vazio, aonde não vai ser deserto, vai ser um lugar cheio, né? É meio óbvio, mas é. é. E aí corrigir a incorreta é isso aqui. A Turquia não é totalmente no Oriente Médio. Tem a parte lá depois de Istambul, que está a oeste de Istambul, que está na Europa. Então já negou a questão. Beleza? Observe a imagem a seguir. Pessoais felizes, Dubai, Emirados Árabes Unidos. Cara, Dubai é muito bolado, né? Tu olha Dubai pelo mapa. Eita, até baguncei aqui o bagulho aqui. Calma aí, volta pra posição que tava. Aí, Dubai. Tem essas ilhas sinistras. Tu vê que tem as construções muito desenvolvidas, tá? Olha esses condomínios aqui, que bonitinho. Asterisco, é a casa do cara lá. Mega mansão, maluco. A galera não tem pouca grana aqui não, né? Queria eu. Mas vamos nos conter. Vendo essa imagenzinha, vista parcial de Dubai, de acordo com os aspectos socioeconômicos da região do Oriente Médio, por que não podemos afirmar que é uma imagem que se aplica a todos os países? É porque Dubai é Dubai. Né? Dubai é onde a concentração das riquezas do petróleo favoreceu uma urbanização de alto desempenho, de alta concentração de renda. Então, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, algumas cidades da Arábia Saudita, maluco, IDH tá batendo no teto, beleza? Ele é ligado a essa indústria do petróleo. Em vários países do Oriente Médio, a desigualdade entre homens e mulheres é enorme. Justifica essa afirmativa. São os países onde o islamismo é enfático, é extremista. E aí a gente pensa no Afeganistão, né, que a gente viu ainda há pouco, onde a população feminina é muito perseguida por ser mulher, por fazer parte dessa cultura islâmica, onde a mulher é submissa ao homem. E aí salários são mais baixos, condições de saúde são menores, não tem acesso às escolas como os homens, né? O filho homem é mais valorizado, então tem um aumento do infanticídio feminino. Então não é uma história bonitinha de se pensar não, tá? É uma justificativa ligada a essa cultura islâmica. O Oriente Médio é berço das três maiores religiões monoteístas do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Tá? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Relaciona as colunas. Chipre. Chipriota, né? Tá aqui. Essa aqui, a etnia predominante é chipriota. Irã. Persa. Afeganistão também, mas Afeganistão, Pashtun, Israel, judaica hebraica, molezinha, questão fácil. Leia o trecho a seguir. Refugiados, migrantes, pessoas deslocadas internamente, todos eles são tratados de modo diferente. Embora alguns se integrem rapidamente, muitos vivem em acampamentos informais, marginalizados e com acesso restrito à ajuda humanitária, a serviços sociais e oportunidades de trabalho. Por que os fluxos do Oriente Médio são relacionados aos conflitos, né? Não é eu não estou indo porque eu quero trabalhar num lugar mais legal. Eu não estou indo porque eu estou morando no deserto. Eu não estou indo porque eu quero. Eu estou indo porque a minha cidade está sendo bombardeada, porque tem um grupo terrorista que dominou, porque, enfim, eu sou de uma religião que é minoria e eu sou perseguido. Então, são conflitos regionais. Então, com base no trecho citado da questão anterior, e considerando muitos refugiados não recebendo tratamento adequado, qual é a sua opinião sobre a construção de muros para impedir essa população em alguns territórios? Olha, com certeza isso é uma resposta pessoal. Cada um vai ter uma opinião sobre isso. Então eu posso botar minha opinião aqui como uma orientação para vocês. Senhores, somos seres humanos. Então essa desigualdade religiosa é gerada pela religião. Então não é algo muito
humanitário você perseguir alguém por ser de outra cultura, né? Isso é um retrocesso, é um atraso na qualidade de vida, na humanidade como um coletivo, beleza? E aí cada um, meu irmão, vocês vão ter aí a opinião de vocês. Eu tô falando a maneira que eu vejo como ser humano participante do planeta Terra, todo mundo junto aqui, nada de briguinhas pequenas, valeu? Então, senhores, pensa nesse quadro humano, né, que é conturbado, que é problemático, para a gente poder pensar na riqueza do petróleo e dos conflitos gerados pelo petróleo, né, pela exploração das áreas petrolíferas e os conflitos, as guerras, né, que são os dois últimos temas que a gente precisa ver esse ano, beleza? Então deixa eu interromper aqui que essa aula está compridinha. Valeu, bons estudos, meus amigos.